Professor, eu gostaria de saber por que o senhor decidiu estudar literatura. Olha, essa história é longa, assim, para rememorar, né? Mas eu diria que tudo começa, né? Quem gosta de literatura, ou quem gosta, né, de alguma coisa, pode ser também, né, outra arte, né, outra atividade, esporte, etc. Normalmente isso se revela muito cedo, né? O seu interesse pela leitura, normalmente ele se dá nos primeiros anos. Na verdade, quando você começa a ler, o texto começa a te interessar. Então eu me lembro ainda da minha fase, vamos dizer assim, de criança mesmo, de gostar muito de exercícios de interpretação de texto. Eu lembro que o meu livro, ainda no primário, trazia um capítulo do Guarani, do Alencar, que era a descrição de um crepúsculo, que está logo na primeira parte do romance. E eu achei aquele vocabulário muito rico, achei o texto assim muito encantador, né? E gostei muito de perceber que justamente isso que eu dizia agora há pouco, que num primeiro momento eu não tinha entendido aquele texto, e depois, à medida que eu reli, que a professora foi explicando e chamando a atenção para certos efeitos, né, que o texto tinha, aquilo foi clareando para mim e se revelou assim, uma experiência muito encantadora. Aí eu me lembro adiante também com poesia, isso assim com 10, 11 anos, talvez até menos, de escutar Manuel Bandeira lendo poema em disco, né, e gostar daquela sonoridade. Tem um poema dele da fase inicial que se chama Birimbau, né? A mameluca é uma maluca, saiu sozinha da maloca. E aquilo me encantou, assim, como criança, né? E gostei muito também, tudo na escola. A escola é muito importante. Quando eu tive contato também com um fragmento de Morte e Vida Severina, né? Que é um texto, assim, muito sedutor e muito comunicativo, de um poeta que de resto é muito difícil. E para mim aquilo teve um peso enorme, assim, de dizer, olha como poesia é bonito, né? Como você pode arranjando palavras simples, né? Que era um vocabulário assim nem um pouco rebuscado, o vocabulário da Morte e Vida Severina. Você consegue seduzir o leitor pelo ritmo, né? No caso ali também pela rima, e aquilo me marcou muito, né? Eu também tive uma sorte na escola de ter uma professora, né? Que era professora de português e que parou de dar gramática, porque ela gostava muito de literatura. Na verdade, ela era professora de letras, né, da faculdade da cidade. Eu nasci em Minas, no norte de Minas, né? E ela, a gente até brinca que ela confundia, né, a aula da noite da faculdade com a que ela dava pra gente de manhã. O fato é que ela parou de dar análise sintática, parou de dar gramática e começou a dar só literatura, hein? Acho que isso foi na sétima e na oitava série, e aquilo foi muito marcante para mim, né, de ir percebendo aquelas correntes literárias e fazer seminários sobre obras do Alencar. Lembro que o primeiro texto assim sobre obra literária que eu escrevi foi nessa fase, sobre Quincas Borba, do Machado. Ela dava coisas para a gente ler. Isso também para mim foi muito determinante, assim, não só gostar de ler romance e poesia, mas também ter um contato assim inicial nesses anos aí de pré-adolescência com textos críticos também, que às vezes era Alfredo Bose, João Luiz Lafetá, e eu tinha um imenso prazer de ler aqueles textos antes, durante e depois da leitura do romance. Essa mesma professora, chamava Estela, né, recomendou que a gente lesse São Bernardo, do Graciliano, e disse que para ela era o melhor romance da literatura brasileira. Eu abri assim com aquela curiosidade e disse, não, deixa eu conhecer então o melhor romance da literatura brasileira. Adorei o romance, achei que eu não ia entender, enfim, gostei muito da experiência. E me lembro também de haver um pós-fácil do João Luiz Lafetá, que até hoje eu recomendo para os meus alunos, até digo para eles, eu conheci isso na adolescência, esse texto crítico, que eu acho um texto fundamental. Gostava de escrever, daí eu ganhei um concurso de contos, né? Tudo nessa fase aí de 12, 13, 14 anos. Me lembro também de uma experiência específica com Drummond, né? Uma outra professora que eu tive, o Drummond ainda estava vivo, né? E queria dar um prêmio para as escolas de Minas, né? Para um aluno que escrevesse sobre um dos livros dele, que é O Menino Antigo, né? Aí eu lembro que em uma semana eu fiquei ali meio que exercitando a leitura daquele livro, a professora me deu umas coisas para ler, e ali foi talvez uma primeira entrada em Drummond, assim, de querer ler e entender o que aquele poema dizia, né? E era uma coisa mais fácil, tanto que ele propôs aquele concurso, aquele prêmio, o próprio Drummond queria dar o prêmio para alunos né, enfim, de ensino médio, né, que era justamente o fato de que era um livro de memórias dele, em que a linguagem era mais simples, né? As minhas irmãs mais velhas faziam vestibular e tinham que ler aqueles livros. Aí eu vi aqueles títulos me seduziam, eu devia ter 10, 11 anos.
né? Amar, verbo intransitivo, Cobra Norato, A Ópera dos Mortos, Leonor de Mendonça, A Mão e a Luva. Eu achava aqueles títulos muito sedutores. E quando a gente mergulha na própria história para descobrir por que a gente se interessou por letras, sempre tem uma experiência na escola, não é? Relacionada também ao gosto pela escrita, algum professor que te seduziu. E comigo não foi diferente, né? Eu morava numa cidade pequena, minha casa não tinha tantos livros, a cidade também tinha poucas livrarias, né? O Caetano tem uma canção que se chama Livros, em que ele diz isso, né? Que morava numa cidade que praticamente não tinha livrarias. Era o meu caso, então para mim era a biblioteca da escola, era os livros das pessoas mais velhas e também as novelas de TV, né? Para minha geração elas foram importantes, e os casos especiais, que aí eu ouvi falar de Clarice Lispector, de Osman Lins, né? Paulo Mendes Campos, porque eles escreviam para a TV, né? Eu estou falando aí de final dos anos 70, quando eu era criança, e é um período em que a televisão ela foi muito vanguardista, assim, no sentido de colocar Ferreira Goulart, né? Jorge Andrade, escritores que a gente sabe que são de ponta, né, produzindo textos para televisão. Então, para mim, aquilo também foi muito interessante como uma porta de entrada na literatura. Eu morava numa cidade pequena, queria muito migrar, né, para uma cidade grande, acabei escolhendo o curso de comunicação para ter essa desculpa para apresentar para os meus pais: olha, eu não posso fazer jornalismo aqui, vou fazer em Belo Horizonte, e por isso eu não fiz letras. O meu primeiro curso não foi letras. Aí eu acabei me formando em jornalismo e exercendo o jornalismo por um tempo antes de fazer mestrado. E nesse tempo em que eu exerci o jornalismo, aí eu me aproximei das outras artes. Foi uma experiência de jornalista da área cultural, em que eu fazia um programa diário em televisão que era de cultura, de artes, né? Então literatura era uma das artes e portanto era uma experiência também muito rica, e paralelamente eu estava fazendo o mestrado em letras, né? Porque houve um momento que eu percebi, eu preciso resgatar a minha experiência interrompida lá atrás, né? De gostar tanto de leitura e de literatura, e resolvi fazer o mestrado em letras, né? Evoluí para o doutorado, e aí fiz o concurso, entrei e estou aqui dando aula, já vai para 15 anos, né? Então, se eu junto o período da pós-graduação com esse período meu de aula, né, já tem aí, né, mais de 25 anos que eu estou, assim, digamos, profissionalmente dedicado à literatura. Sempre tem um começo, né, da nossa vida, assim, dentro de uma área, né, de profissão, enfim, difícil. Sempre tem um começo, é engraçado, mas é um começo que recomeça. Então, assim, você tem um começo que, claro, nos meus tempos de estudante no ginásio, então eu fui picada pela mosquinha, né, da literatura por uma professora de literatura, né? Quer dizer, existe essa figura mesmo, né? Assim, ela é recorrente nos relatos, né? Alguém que falou alguma coisa sobre um texto em algum momento e isso desperta, né? É como se tivesse em latência na gente alguma disposição para sentir algo que a literatura traz, que é diferente das outras artes e que é diferente das experiências do nosso dia a dia com amigos, né? Com familiares. É algo que é da palavra, né? Da palavra dita de um certo modo, né? E que eu lembro dessa professora, uma professora que era assim um certo terror dos alunos, porque ela era muito exigente, mas ela estava falando sobre um livro improvável dos alunos terem qualquer paixão assim, naquela idade, né? Isso, vamos pensar que era o quê? 12 anos, por aí, 12, 13 anos. E ela falou sobre Inocência, do Visconde Toné. E começou a primeira página, na descrição da natureza. Eu lembro que eu estava sentada, acho que na segunda fileira, eu fui começando a ficar encantada com aquelas imagens, entende? As imagens, né, das flores, das plantas, né, das montanhas, das rochas e não sei o quê. Aquilo foi me dando assim, um estado diferenciado que eu fiquei tomada por aquela descrição. E era, assim, imagina, um livro naturalista, quer dizer, né, para alunos que estavam querendo a emoção, a aventura, né? E só aquele arranjo de palavras, hoje eu vejo, né, estou falando assim, de X anos depois, né, lembrando dessa cena, que era isso, quer dizer, eram as cores, sabe, a textura, tudo descrito de uma forma, enfim, naquela época muito mimética,
mas ao mesmo tempo muito viva. E eu falei, mas que coisa bonita que é isso, sabe? E depois das outras aulas dessa professora, eu passei da segunda fileira para a primeira fileira, ficava totalmente entregue, né, às aulas dela. Bom, isso se prolongou, quer dizer, teve uma continuidade no mesmo diapasão no ensino médio. Tive um professor encantador também. Sabe assim, encantamento que nem flautinha de Orfeu, assim, que você vai atrás, sabe? Como se fosse realmente algo mágico, né? E eu gostava, assim, de brincar com as palavras. Então, acho que teve, assim, linhas de força que foram se juntando, né? Então, assim, o outro falando sobre literatura, trazendo cenas. E eu em casa lembro, assim, de ficar muito olhando assim, jornal, sabe? Eu ficava mexendo com jornal. Eu não tinha muita ideia, assim, né, de o alcance dessas coisas todas. Mas eu tinha a graça e o ludismo. Eu lembro isso, que eu ficava assim, fazendo ecolalias, rimas, trocava a ordem de frases. Então, tudo isso já um pouco, né, já tinha, assim, uma certa vontade de estar nesse universo de letra, de palavra, de significante. Às vezes não sabia nem o que significavam as palavras. Brincava com palavras, gostava de línguas, né, de idiomas. Então, essa linha de força, assim, de fazer letras, não estava claro até, vamos dizer, o segundo ano do ensino médio. Eu só tinha a diversão, a brincadeira e o encantamento. E esse professor no colegial, não se fala colegial, no ensino médio, ele realmente era, assim, muito especial, muitíssimo especial. E tive contato com ele, assim, a vida inteira. A minha primeira, assim, aula que eu dei, né, vamos dizer, antes de entrar na USP, foi substituindo este professor no Mackenzie. Então, isso muito tempo depois, né, quando eu já estava no mestrado. E aí eu fui substituí-lo. Ele foi para um outro estado do Brasil, e aí eu peguei as aulas dele. Foi a minha primeira experiência como professora de universidade. Mas, vamos lá. Então, foi essa cena que me despertou desde o ginásio, teve continuidade no ensino médio. O ensino médio foi através das poesias. Assim, fruir poesia mesmo só no ensino médio. Não tinha essa abertura, né, para poesia. Mas o que eu pensei na época, quando eu acabei o ensino médio, era assim, eu gosto muito de psicologia, mas eu quero letras. E aí eu acabei, para ir junto com amigos, fui para psicologia e deixei a letras no segundo plano. Porque, na verdade, quando eu fui entrar em letras, tive problemas ali com uma redação em que eu viajei tanto, mas tanto, que ela foi considerada, assim, inadequada para os padrões, né, da FUVEST. E aí eu não entrei. Aí eu falei, bom, eu vou fazer psicologia. Eu devo ter delirado na redação. Acho que eu delirei um pouco, sim. Muito, na verdade. Fui fazer psicologia, mas as letras não me abandonavam. E aí tudo que acontecia em psicologia, eu pensava em literatura. Eu olhava um texto literário, era na psicologia que eu queria, né, trazer para dentro do texto. Então eu fui entendendo que eu precisava fazer alguma coisa com essa vocação minha com as palavras, né? Claro que me encantei tanto na psicologia que fui até o final. Trabalhei como psicóloga, trabalhei como psicanalista, trabalhei como orientadora educacional, tudo com a psicologia. Mas, veja, no segundo ano de letras, no segundo ano de psicologia, eu prestei letras. E fui fazendo meio junto, né? Quando eu comecei a fazer estágio, comecei a já ter algumas atividades com a psicologia, não dava mais para fazer junto à faculdade. Aí eu, primeiro, resolvi investir na psicologia e fui, depois que eu entrei para ser orientadora, etc., fui para o mestrado e para o doutorado em letras. Então, veja, tudo isso foi convergindo, né? A psicologia com a literatura. Então, tem a ver com esse encantamento da palavra que, na verdade, eu percebi que também é da psicologia, né? Como psicanalista, você está ouvindo palavras, né? Você está escutando as palavras, né? E como crítica literária, você está lendo, né, as palavras em papel. Mas elas convergem. São palavras
diferenciadas, palavras em contexto especial. Não é a palavra do dia a dia, não é a palavra utilitária, assim, quer um copo d'água, né? Vamos ao parque. Não, essa é a nossa palavra para a gente se comunicar. Mas a palavra que acontece na literatura é uma palavra que imanta algo a mais, que você não consegue captar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Na verdade, eu gostava de literatura, já escrevia algumas coisas, tinha umas veleidades de autor, né? Assim, de querer escrever algumas coisas, mas eu também gostava de estudar língua, tinha um pouco a ideia de viajar, de fazer coisas assim, né? Tinha de uma forma muito crua ainda, mas eu lia muito, né? A gente tinha um grupo de amigos não, era meu irmão, mas um outro amigo, nós três, a gente concorria quem lia mais livros. Então havia uma certa disputa e eu morava muito perto da biblioteca, eu sou de Bauru, morava muito perto da biblioteca municipal, né? Então eu pegava muito livro e a gente ia lendo e tinha um pouco essa brincadeira de quem conseguia ler mais, mas com isso também eu fui me interessando por vários temas, não foi só por literatura, né? Foi por outros temas da área de humanas. Mas daí achei que não era nem literatura, né? Eu estava indo estudar letras, que era um conjunto de coisas que eu não sabia também muito bem o que era. E quando eu entrei e comecei a estudar, na verdade, a primeira coisa que me fascinou no curso de letras foi a linguística, porque a linguística é uma maneira mais científica, né, de pensar a língua, e a linguística te dá instrumentos para você olhar na língua toda a sociedade, né? Você lê a sociedade através da língua, né? Você vê os preconceitos, né? A classe social, tudo está, né, espelhado na língua, né? E entender melhor a língua como um instrumento da cultura e da constituição mesmo da gente, e como a realidade é construída por linguagem, né? A gente não consegue entender a realidade se a gente não usar a língua, né? Então a língua, ela constrói também a realidade, né? Ela não é só um instrumento, mas ela é em grande parte a própria realidade. E isso me fascinou muito, né? Mas a literatura particularmente, eu pensei inclusive em seguir pela carreira de linguista, mas a literatura também batia muito forte para mim, e daí eu comecei a estudar literatura portuguesa. Eu fiz a Unicamp, né, o curso de letras da Unicamp, e aquilo me fascinou muito, os meus professores, né, muito vai do professor também, daqueles professores, né, o Akira Osakabe, que era um professor incrível, a Maria Lúcia Dalfarra, que trabalhavam com literatura portuguesa, e a partir dali eu comecei a me interessar bastante por literatura e começar a trabalhar muito com literatura.